Olá, tudo bem? Eu sou Kainan Vieira. E eu sou Daniel Rezinovski. Nós somos do Projeto Mu e hoje nós vamos falar sobre criatividade mística e vários questionamentos ao redor desse tema tão curioso, né? Tem muitas interpretações em volta desse tema. E até uma pergunta básica que eu sempre me fiz foi: da onde vem a criatividade, né? Aonde que começa, aonde que surge? Será que é uma faísca que está só aqui, que só eu poderia ter criado essa obra? Ou se a gente é apenas uma ferramenta que traduz isso em forma, seja de pintura, de música, de arte, de escrita, enfim, de soluções criativas várias, de que forma que a criatividade pode ser traduzida, né? Não sei como é que você pensa isso, Dan? A visão de outras culturas sempre foi de que a criatividade era algo divino e que vinha dos deuses. Aparece no Platão, por exemplo, no Fedro, que é um diálogo platônico, se fala de maniquê, que é uma espécie de mania que se apoderava dos poetas. Quase uma loucura. Uma loucura, que os poetas e os filósofos, por exemplo, eles eram tocados por uma inspiração, entusiasmos, essa palavra vem daí, entusiasmos, quer dizer pleno de Deus, por exemplo, vem do grego, e que era a partir desse contato com uma outra fonte criadora. As musas, por exemplo, são a personificação desse espírito que toca as pessoas. A pessoa seria capaz de fazer uma tradução, na verdade, não uma tradução, mas uma transição entre um plano das ideias puras, por exemplo, e esse plano mundano concreto, né? Ou seja, que existe você está pegando alguma coisa de um outro plano, né? William Blake chamava essa inteligência criadora de logos. E ele chamava a inteligência que criticava, julgava, que delimitava, que colocava obstáculos, de Urizen, que na verdade vem do inglês, your reason. Então ele tentava, por exemplo, ele que tinha visões o tempo todo e que ele dizia, por exemplo, que a imaginação era muito maior do que o mundo concreto no qual a gente vive. Que na verdade, uma vez que o corpo morra, a gente vai entrar de volta no reino ou na dimensão da imaginação pura. E que através da imaginação a gente toca outras realidades e vê outros mundos. Então ele responderia que não vem do cérebro, como a gente normalmente pensa, que o cérebro não está simplesmente recombinando ideias, imagens das coisas que a gente viu, mas que está acessando um campo de informação não local, por exemplo, né? Hoje há até as pessoas falam, eu não sou criativo, ou fulano é mais criativo do que eu. Esse tipo de comparação, a percepção que se tem é que a pessoa tem um cérebro diferente do meu, por isso ela é mais criativa, ela é mais aberta a isso. Mas talvez seja algo mais relacionado a uma abertura para esse campo do que propriamente um estudo de referências para ter mais base para criar, assim, né? Concordo. Um desbloqueio que permite acessar isso que você colocou, né? Por exemplo, uma das ideias que o Stephen Amanovich coloca no livro dele, Free Play, a gente coloca a referência aí para vocês, é que todo o desenvolvimento do artista, de uma pessoa criativa, demanda que você faça a união entre a consciência adulta e a consciência da infância, que na verdade é a criança interior que cria, e o adulto, que é o crítico, que julga, o que racionaliza, o que coloca os obstáculos, ele tem que aprender a sair do caminho para que essa criança possa se expressar, que é a musa da inspiração, é a musa que inspira, e aí a consciência adulta que estrutura, executa, possa levar, seja um poema, uma pintura ou um texto publicitário, o que for, a cabo, né? Mas que a função é a fusão dessas duas funções da psique ou da consciência que permitem que a criatividade flua de maneira desobstruída, né? E então é um ponto assim, talvez o que as pessoas perdem quando elas crescem é que essa criança interior ela é enterrada. E aí é muito mais difícil encontrar. A gente sente vergonha, por exemplo. Uma criança não sente vergonha em aprender uma língua, por isso que elas aprendem línguas tão rápidas. Mas os adultos estão cheios de culpas, cheios de vergonhas, e isso são bloqueios, né? Acho que até o medo do erro, né, é uma coisa que bloqueia muito, né? A criança não tem medo nenhum de errar, de falar algo errado,
tá aprendendo alguma coisa, a espontaneidade é o tempo inteiro, né? E a gente, não sei, na adolescência já vai se perdendo isso, e na fase adulta parece que se consolida uma casca em volta dessa criança interior, né? Até recentemente eu fiz um processo de teatro, até o Mauro Zanata, que é aqui de Curitiba, ele tem um processo de tirar de você o que você guardou, basicamente, que é essa criança interna, assim. Então, é muito comum os adultos, no começo do processo, assim, tipo, você esqueceu como é que brinca, você esqueceu como é que é ser criança, então os adultos brincam de brincar. Quando você brincar com uma criança, tô brincando que eu tô brincando com ela, não tá brincando de verdade. Porque na brincadeira de verdade tem um instinto competitivo, mas também de uma coisa amistosa, assim, legal, de ter um espírito de brincadeira. E fazendo isso eu percebi que muitas vezes a gente tem vergonha, ou parece que é uma coisa que nunca se deve voltar ao estado de criança mesmo, por ser algo que, sei lá, a sociedade não valoriza em você. Você tem que ser uma pessoa séria, uma pessoa firme e tal. E a criança, ela é mais malemolente. Para criar esse paradigma não funciona. Não funciona. Você não consegue criar sendo rígido. Não, né? E até é interessante porque, por exemplo, no inglês e no francês, play é a palavra que se fala para isso, né? E o play é piano. Então, tocar um instrumento e jogar, que é a tradução para o português, então é a mesma expressão. É a mesma coisa. No francês também, jouer. Então, jouer é piano. Então você toca o piano, você joga com o piano. Mas no português, jogar não é exatamente play. E também não é exatamente brincar, porque brincar tem conotações muito infantis. Sim. Então, às vezes, a falta de palavras certas para querer dizer o que exatamente ocorre, né, no ato criativo bloqueia o processo, porque tem muitas conotações que limitam a nossa relação de voltar a ser dessa maneira para poder criar, né? O Jung coloca como o play instinct, em expressão em inglês, ou o instinto de jogo, que é esse instinto que, quando ele está livre, você consegue trazer essas informações ou essas ideias que vêm do inconsciente, né? Que é esse o movimento do inconsciente, né? E por isso que, por exemplo, no tarô tem a figura do louco, que é o trickster, e é a figura que representa, e também é a carta zero, é a figura que representa a criança, representa o mago, essa mesma carta, né? O bobo da corte também. Porque é a figura que transcende os papéis do mundo, é ela que está sempre presente no início da cultura, no início da civilização, é sempre através dessa imaginação livre que as coisas são criadas, as invenções são feitas, os pecados são cometidos, né? Prometeus, que traz o fogo para os homens, né? No começo, quando a cultura é jovem, esse espírito está muito presente, né? Então, ser capaz de acessar esses estados de espírito para criar tem não só uma função específica de eu quero criar esse objeto ou esse material que for, mas até para a vida, no sentido de que quando a gente adoece, quando a gente perde o contato com esse inconsciente, com essa força interior, é aí que essa capacidade criativa, os bloqueios surgem, e para os contextos específicos nos quais a gente quer expressar arte, seja escrevendo, seja pintando, ou até para o nosso próprio dia a dia, né? Os dias passam mais rápido, a gente sente que o automatismo vai consumindo a nossa percepção, a rotina, a repetição, regularidade, que de alguma maneira é um pouco o funcionamento da máquina, que é o que a cultura contemporânea, no que a cultura contemporânea se tornou. Sim. Que não necessariamente é uma estrutura que favorece a espontaneidade, a criatividade, a novidade, a originalidade. Desfavorece. Desfavorece. E até é interessante você ver as personalidades que são resistentes a esse sistema, né? Que são os artistas, por exemplo, e muitos têm uma figura de louco. Esse cara é maluco, esse cara é doidão, é desregrado, uma pessoa... muitas vezes tem os estigmas, né? De, o cara usa droga, o cara não sei o quê. E, na verdade, ele achou uma outra maneira de viver criativamente, que a criança dele interior é muito aflorada, né? E a sociedade não sabe valorizar isso, a não ser que ele seja um grande pintor, um grande músico, né? Assim,
tem pessoas que têm essa dificuldade. E até eu lembro que a gente conversou uma outra vez sobre a linha tênue que tem entre a genialidade e a loucura, né? Sim. Que tem muitos casos de grandes artistas que tinham esquizofrenia ou tinham algum distúrbio. Assim. Estatisticamente você está ferrado. Assim, entre os pintores, poetas e artistas de modo geral, são alguns dos maiores índices de doenças mentais de todos os tipos, né? Claro que hoje em dia, por exemplo, os médicos têm uma taxa alta de suicídio, por exemplo, estatisticamente, né? Entre as profissões liberais mais convencionais, mas os artistas historicamente sempre foram personalidades que atravessaram processos difíceis, talvez até por uma abertura de consciência diferenciada, né?